O irmão Branham baseou essa escritura quando ele pregou essa mensagem, e é algo muito maravilhoso ele falar sobre isso. E ele fala aqui no parágrafo 24, ele fala sobre essa pequena palavra, 3 palavras, a ele ouvir. Oh, Deus. Que coisa boa, né? Você poder ouvir a ele. Amém. É um privilégio você poder ouvir a Deus. E ele disse, pensando em quão pequenos e simplesmente aquele pouquinho de escritura, que é essa escritura que nós lemos, que é aquela voz que falou ali, esse é meu filho amado em quem me comprazo habitar, a ele ouvir. E ele diz, suficiente para mandar um reavivamento ao redor do mundo, somente essa pequena palavra, ao redor do mundo, e salvar cada pessoa que existe no mundo. Veja, há uns anos atrás, eu li um pequeno artigo em uma revista que era uma propaganda, eu creio, da gasolina Sinclair. Alguma qualidade famosa. O Branham falando da gasolina, do artigo que ele tinha lido. E eles diziam que 1 galão de gasolina, em um certo tipo de máquina, se ela pudesse ser construída de modo suficientemente forte, poderia levantar um esfinge a umas 10 polegadas do chão. Quer dizer, ela ia ter força se usasse aquela gasolina. Veja, poderia levantar uma esfinge. E eu pensei, como a companhia Sinclair gosta de jactanciar-se no poder de sua gasolina. Por ter esse produto que pode trazer essa força. Aí o irmão Branham diz, mas eu pensei nesta noite que uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar cada pecador que há no atoleiro e tirar as enfermidades que existem nos hospitais. Oh, Deus. Uma só gota do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, é verdade. Ô, irmão, isso aqui é algo para a gente crer. Amém. Glória a Deus. E ele diz, e libertar, fechar todas as prisões e penitenciárias, libertar todos os que estão nas instituições de débitos mentais, porque, irmão, se você parar para pensar, os hospitais estão cheios de pessoas doentes. Você vai lá no hospital, cai no hospital para você ver se tem algum lugar para as pessoas ficar. Elas estão cheias de pessoas enfermas, doentes. Nós estamos falando dos hospitais aqui, mas há hospitais mentais, de pessoas de mente, que têm perdido a sua mente. Então o irmão Branham vem nos mostrando e disse, pessoas enfermas, aflitas, o que o sangue de Jesus Cristo pode fazer? Ele colocar alegria ao redor do mundo inteiro com uma gota de sangue do Senhor Jesus Cristo, e então vir em uma reunião e escolher um pequeno tema como esse tema que nós vamos falar aqui. Recorde, eu faço isso com tudo que está no meu coração, em oração, tentando descobrir simplesmente que eu pensei que o Espírito Santo me dirigia a ensinar a respeito do que falar. O que nós lemos, o que nós temos, é tudo inspiração de Deus. É verdade. Para nos ajudar. Amém. A mensagem do profeta é uma ajuda para nós. Graças a Deus. E ele diz, eu sempre disse, se eu simplesmente pudesse segurar uma gota literal do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em uma travessa, como eu seguraria em minhas mãos e apertaria em meu coração e clamaria, ó Pai, eu agora seguro o sangue de Jesus Cristo contra o meu coração, que emocionante, que alegria
a benção que seria para mim segurar uma pequena taça ou algo em uma gota de sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmão Branham falando, porém sabia, na visão dele, tenho algo maior que aquilo nesta noite. Amém. Glória a Deus. Eu tenho contra o meu coração essa noite vocês, pessoas, as quais são compradas com o seu sangue. Aleluia. E eu penso mais em vocês do que em seu próprio sangue, porque ele o deu para que pudéssemos vos santificar e vos trazer a sua presença. Ó, são as coisas pequenas, não são as grandes coisas que fizemos, são as pequeninas coisas que deixamos de fazer. E aí o irmão Branham diz, ontem à noite eu estava falando a respeito de um pequeno selo de postagem. E eu estava contando a respeito do rei Jorge, o último rei Jorge da Inglaterra. Quando ele passou pela Colômbia Britânica, e ele esteve em Vancouver, todas as escolas fecharam para que pudesse ver o rei. E os canadenses queriam ser reais, ou queriam ser leais, melhor dizendo, ao seu rei. E eles deram a todas as criancinhas uma pequena bandeirinha britânica para se colocar nas ruas, e quando a sua majestade, o rei, passasse, elas balançassem aquelas bandeirinhas para mostrar que o estavam apoiando e que eram os seus súditos. E os professores dispensaram todos os companheirinhos. E depois que o rei passou, todas as criancinhas das escolas retornaram, exceto uma menininha ficou para trás. Uma pequena ruchucha, o irmão Branham diz. E a professora ficou muito triste. Então ela chamou todas as outras crianças mais velhas e disse, o que aconteceu com a Martinha? O que aconteceu com a Martinha? E eles não podiam encontrar, e ele disse, bem, ela estava no nosso grupo, mas eles não podiam encontrá-la. E a professora, histericamente, saiu correndo pelas ruas e começou a procurar por essa certa garotinha que não havia voltado. E depois que todos foram às ruas, clarearam, o rei, seguido o rei cantando, dizendo, salve o rei. E eles encontraram essa garotinha de pé atrás de um poste telegráfico com a cabecinha inclinada em sua mão em prantos. E a professora apanhou e ela disse, Marta, querida, por que você está chorando? E ela disse, você não balançou a sua bandeirinha para o rei? A professora perguntou para ela, você não balançou a tua bandeirinha para o rei? E ela disse, sim, professora, eu balancei minha bandeirinha. E ela disse, bem, ela disse, ele não viu, e então você não viu o rei? E ela disse, sim, professora, eu vi o rei. E ela disse, então por que você está chorando, querido? Por que você está chorando? E ela respondeu, sabe, professora, eu vi o rei, mas eu sou tão pequena que ele não me viu. Eu sou tão pequena que ele não me viu. E o irmão Branham diz, não é assim com o nosso rei. É. Aleluia. Aleluia. O nosso rei vê todos nós. Não importa quão pequenos nós somos. Ele está nos observando. Aleluia. Aleluia. Não importa quão pequeno você seja ou quão pouco você faça. O irmão, importante é você estar fazendo algo. Amém. Amém? Amém. Não importa o que você está fazendo. Talvez você pense que é muito pouco. Você não pode fazer a menor coisa sem que ele saiba tudo a respeito disso. Ele conhece cada mágoa. Às vezes nós estamos com mágoas
Temos coisas que ele sabe, compreende. E sabe como tirar de nós. É verdade. Aleluia. Aleluia! Ele conhece cada dorzinha que você carrega. Às vezes nós temos dores não somente no corpo, mas temos dores no espírito, na alma. E ele é especialista para tirar essa dor. Amém. Aleluia. O nosso Deus é um curador de corpo, alma e espírito. Amém. E nós podemos ter muitas coisas, irmãos, muitas dores, às vezes até enfermidade no nosso corpo. Mas a nossa alma não pode ser doente. Amém. A nossa alma deve ser uma alma sã. É verdade. Aleluia, porque nós ouvimos a Ele. E Ele disse, a Ele ouvi. Glória a Deus. Então o irmão Brana vem nos mostrando, ele conhece cada mágoa, cada dorzinha que você carrega, cada desapontamento. Todo dia, irmão, nós somos desapontados, não somos? Às vezes nós pensamos uma coisa e é outra coisa. Mas ele conhece, ele sabe. Aleluia. Ele sabe disso. Não importa quão pequeno seja, ele continua sabendo de tudo sobre isso. Sabe? O Senhor, o nosso Senhor, ele age no campo humano. E às vezes ele trata com grandes grupos de homens. Às vezes ele trata com poucos. Deus, ele trata conosco, não importa a quantidade. Verdade, meu Deus. E o irmão Brana diz, nós temos registro que certa vez ele tratou com 500 após a ressurreição. 500 pessoas. E então, nós vemos outro relato, ele tratou com 70, com 12 e até mesmo 3. A Igreja de Jesus Cristo, ela teve uma certa época que 3 pessoas. Veja só. Então temos época em que ele tratou apenas com 1. Oh, glória a Deus. Mas ele sempre teve uma testemunha na terra. É verdade. E nós devemos dar graças a Deus por ser uma delas. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ele, veja só, isso é o que faz ser Deus para mim. É porque ele é a humildade. Eu tenho tido o privilégio de viajar muito e tratar com grandes homens. Quando eu me encontro com um homem que tenta ser grande, sempre pode classificar aquele homem, ele não é uma coisa muito boa. Um grande homem tenta fazer pensar que você que é grande. Um grande homem sempre vai fazer. E é isso que nós somos ensinados. Nós somos ensinados sempre a você fazer, sempre fazer as pessoas se sentir maior do que você. O grande é Deus. Amém. Aleluia. E se Deus está no meu irmão, ele é grande. Amém. Amém. Graças a Deus. Veja, um grande homem tenta te fazer pensar que você é o grande. Mas um homem que deseja ser grande, você simplesmente o afugenta até o fim. Você descobrirá que é um bobo presumido. A pessoa que pensa que é grande, o irmão Brando diz que ele é um bobo presumido. Agora, isso não é? Eu não digo isso de uma maneira vulgar. Um grupo de irmãos de metodista que acabou de receber o Espírito Santo veio à minha igreja, onde eu pastoreava e eram grandes homens. Moravam lá em Indiana e eles disseram, irmão Brana, depois que recebemos o Espírito Santo, nós lemos alguns livros, disseram, devemos nós esperar o Senhor e procurar o Senhor para dizer sobre o nosso ministério? E eu disse, não faça isso de modo algum. Eu disse, o livro diz. E eu disse, espere um minuto, irmão. Se você alguma vez tomar um homem que é tão zeloso, que sempre está desejando fazer algo, Deus não pode confiar nele. Se você observar na Bíblia, os homens que Deus usou eram homens que estavam tentando se afastar de tudo isso.
este que Deus usou. Amém. Deus usa quem está correndo, fugindo. Verdade. Mas não importa, se ele te chamou, não importa se tu foge, ele vai atrás. Graças a Deus. Aleluia. E você vai à frente. Glória a Deus. Ele disse, veja, tome por exemplo Paulo, Moisés, todos tentando correr da própria causa. Se um homem dá ao homem algo para fazer, e ele fica tão zeloso, a primeira coisa que você sabe que ele fica inchado. Mas se um homem não quer tal coisa, talvez Deus possa usá-lo por algum tempo, de algum modo, se você simplesmente puder tirar algo dele. Mas o homem que geralmente quer ir, detonar o mundo, dilacerá-lo, geralmente Deus não pode confiar nele porque ele não pode. Porque, irmãos, a obra não é nossa. A obra é de Deus. Amém. É ele que vai dirigir. E ele faz aquilo para o seu próprio modo. E se um homem não deseja ir, então Deus tem quase que empurrá-lo aquilo. Esse é o tipo de homem que Deus geralmente usa nas Escrituras. O homem está tentando correr e correr mesmo. A hora que chega, não, meu Deus, mas é para ir mesmo? Eu tenho que fazer isso? Então Deus empurra, você vai. Amém. E ele pode usar. Eu disse, você simplesmente viva para ele. O que nós precisamos fazer, irmãos, é viver para Deus. Oh, glória a Deus. Viver Aleluia. para Deus. É o segredo da nossa vitória. Amém. É nos colocar diante de Deus e, Senhor, guia meus passos. Amém. Guia minha vida, Senhor. Amém. Eu quero viver para Ti. Amém. O que o Senhor vai fazer, Senhor, eu não sei. Mas se for alguma coisa, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Agora o irmão Branham disse, viva para Ele, o ame de todo o teu coração, e Ele te colocará no lugar que Ele deseja que você esteja. Amém. Ô irmão, você está no lugar que Deus te colocou, é o maior privilégio. É verdade. Obrigado, Senhor. Não importa, irmão, como Davi disse, nem que eu seja o capacho da igreja, Oh, glória a Deus. da casa de Deus. Mas se Deus te colocou ali, esteja feliz. Amém. Nós precisamos ser felizes com o que Deus tem nos dado. Amém. Eu quero isso para mim. Amém. Você não quer isso para você? Amém. Aleluia! Isto é correto. Nós tentamos tomar o lugar do outro. Não podemos fazer isso. Devemos sempre aguardar nossa chamada, onde Deus tem nos chamado. Agora eu gostaria de dizer, nessa leitura, no capítulo 17, quando vocês forem para casa, eu gostaria que vocês lessem esse capítulo todo que nós acabamos de ler aqui. Veja, encontramos que Jesus estava preparando para fazer algo grande. Algo grande estava para acontecer. E quando Deus se apronta para fazer coisas grandes, a primeira coisa que Deus geralmente faz é fazer isso conhecido acima nos céus primeiro. E sempre os declara suas obras no céu antes de fazer na terra. É sinais. Como o nascimento do Senhor Jesus. Quais foram os primeiros que viram? O que declarou isso primeiro? Uma estrela começou a varrer os céus. Olha só, algo estava para acontecer. Os magos viram do Oriente para Jerusalém. Lá da Índia, os 3 magos. Quando eu fui à Índia, a gente continua a vê-lo da mesma maneira. Assentado nas ruas, são os que eles chamam de homens sábios, ou magos, fitadores de estrelas. Mas Deus sempre declara as coisas no céu antes de fazer na terra. Amém. E essa ocasião especial, Pedro, mais tarde em sua vida, se referiu isso do Monte Santo. Eu não creio que o apóstolo quis dizer que o monte era santo, pois era simplesmente um monte. Havia tido batalhas ali e tudo mais. Não era um Monte Santo.
mas era um Deus santo no monte. Amém. Aleluia! Era um Deus santo no monte. Não é você santo. É Ele em você. Amém. Que faz você ser uma santa. Que faz você ser um santo de Deus. Aleluia! Não é o Monte Santo. Não ouvimos tanto a respeito da Santa Igreja, o povo santo. Não há uma igreja santa ou um povo santo. É o Espírito Santo que faz a santidade. É o que faz você ser santo. Não é a Santa Igreja, é o Espírito Santo na igreja. Glória a Deus. E nessa ocasião Deus escolheu 3 para ser testemunhas. Ele colocou de um lado Pedro, Tiago e João. Se você observar, sempre quando ele ia fazer algo grande, ele tomava aqueles 3. Que privilégio foi para Pedro, Tiago e João, né? Meu Deus. Quer saber o porquê? Pedro, Tiago e João. Pedro, esperança, fé e caridade. Os 3 dos grandes dons de Deus: esperança, fé e caridade. João, naturalmente, sendo o amor, era a caridade. Amém. E Tiago, a esperança. Pedro, a fé. E ele tomou a esperança, fé e a caridade, colocar neles, e eles iam fazer. E nós encontramos quando ele subiu a esse lugar, o qual mais tarde foi chamado de Monte Santo, lugar santo onde Deus estava. Nós encontramos isso lá em cima, quando eles chegaram no monte, tinha 3 lá do céu para testemunhar. Sobre a montanha estava Moisés, Elias e Jesus. E então aqui na terra, 3 criaturas terrestres, Pedro, Tiago e João. E lá estava Moisés, Elias e Jesus. 3 testemunhas no céu e 3 testemunhas na terra. Quando Deus prepara para fazer algo, ele sempre tem uma testemunha daquilo. E eu estou tão contente porque poder olhar ao redor antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas de sua aparição, ver os sinais na igreja, breve aproximação do Senhor Jesus Cristo, vendo palavra por palavra se cumprindo. Amém. Mesmo no último sinal que era para ser dado para a igreja antes da aparição de Jesus, está operando na igreja agora mesmo. A última coisa, diz o irmão Braga. E ele disse: como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Observe que os pecadores estavam fazendo em Sodoma. Veja o que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar. Observe, os 3 anjos fizeram, todos os 3. O mundo hoje em seu pecado. Veja a igreja hoje, a condição de Ló. Veja a igreja escolhida, veja o mundo hoje em seu pecado. Veja a igreja em sua condição. Veja a igreja escolhida, tendo seus problemas como Abraão tinha. Homem ou mulher, hoje que tentam viver para Deus, tem que lutar para seguir adiante. Irmão, Abraão, tipo da noiva. Ele tinha problemas, tinha dificuldades, como nós temos. Mas eles estavam lá, firmes na promessa de Deus. Oh, glória a Deus. Você tem que marchar para o reino de Deus. Oh, é uma pena, vamos olhar para Cristo. Lá embaixo estava o pecador. O que era o pecador? Os homens se corromperam de tal maneira até que não tinha mais o uso comum. Tanto pecado que tem movido lentamente para dentro da igreja e da nação, até ficar minada pelo pecado, irmãos. Deus tenha misericórdia, o mundo está vivendo desta forma. Verdade. Eu sei que isso soa de modo antiquado. O ministro me chamou há não muito tempo atrás, a parte de Simão Branda. Você sabe por que o seu ministério não é o maior ministério da América hoje? Olha só a ousadia desse homem.
Ele disse, e eu disse, não me importa o que seja na América. Eu desejo saber o que ele é nos livros do céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui na terra, irmão, não me importa nada. E nós, irmão, a nossa preocupação não é o que as pessoas pensam. Não é o que o mundo pensa de nós. Nós temos que ter isso no nosso coração, é o que Deus pensa de mim. Como ser humano, como pai, como mãe, como esposo, como filho. O que Deus pensa de mim? Amém. É nisso que nós temos que estar interessados. Irmãos, a hora está se aproximando e é disso que nós precisamos estar atento, pensando, meditando o que Deus pensa de mim. Mas veja só o que o profeta diz. Bem, veja, não me importa o que a América seja, ou América, eu desejo saber o que os livros do céu lá em cima, o que é lá. E ele disse, eu vou te dizer por que você repreende as pessoas de tal certa maneira. Você repreende, isso fere, mas a palavra de Deus, ela fere, mas ela também cura. Amém. Ela também é remédio para nós. Amém, Jesus. Ela traz o alívio. Ela tem mel na rocha para os eleitos. Amém. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Ô, irmão, que coisa boa é você ler as escrituras, você ver essas coisas. Coisa boa é você ser corrigido por Deus. O verdadeiro cristão, ele se alegra com a correção. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana, a condição que essa era maligna está vivendo. E ele disse, se você está vivendo isso, então dá glória a Deus, que você está conseguindo vencer. Glória a Deus. Se você está sendo vencido por esta era, dê glória a Deus, que Deus ainda está te advertindo. Amém. Então, o verdadeiro eleito, ele dá graças a Deus por todas as maneiras. Veja só, é porque você repreende. O homem disse, o seu ministério podia ser o maior do mundo. Veja, eu disse, você simplesmente parar de fazer isso. E ele disse, seu ministério cresceria e assim sucessivamente. Eu disse, Senhor, deixe-me lhe dizer algo. Quando isso chegar a um lugar que eu tenho que comprometer na palavra, e então eu pararei e deixarei o campo, e deixarei que Deus chame alguém para cuidar dele. Olha só o que o irmão Brana dizia nessas coisas. Ele disse, como pode você ficar quieto? Você vai ser honesto, seja honesto. Mostra em qualquer era, mostra-me. Eu disse, você me chama de um profeta? Eu não me chamo. Vocês mesmo disse isso. Você foi quem disse. Então, se o Senhor me ungiu para algo, como eu poderia ficar quieto? Como poderia ficar quieto? Alguém tem que clamar contra isso. Deus é capaz dessas pedras levantar filhos de Abraão. Devemos ser honestos e dizer a verdade a respeito disso. Amém. A respeito da palavra de Deus. Vem, certamente o ministro da América não faz nada como faz no estrangeiro. Certamente não. Porque a América é um território queimado. Ela está arrasada, simplesmente resolvida de um lado para o outro. Jesus disse que o reino é semelhante a uma rede que lançada no mar e nela de tudo que se apanha. Às vezes apanha camarão, às vezes apanha serpentes, lagartixas, sapos, peixe. Após algum tempo, às vezes você não apanha nada a não ser uma rede cheia de lagartixas e sapos. Todos os peixes já saíram dali.
Ô irmão, se nós não estamos vivendo quase nesse tempo, aonde você lança a rede? Onde saem peixes? Lá de vez em quando sai um. Mas Deus ainda está lançando a sua rede. Amém. Aleluia. Graças a Deus por Ele ter te apanhado. Graças a Deus. Glória a Deus. Então o irmão Brana vem mostrando isso. Todos os peixes já saíram dali. Então simplesmente lancemos a rede até que o último seja pescado. Amém. E nós estamos aqui ainda lutando com tudo que podemos para que o último seja encontrado. Amém. Porque nós temos essa consciência. Quando o último for encontrado, nós partiremos daqui. Amém, meu Deus. Aleluia! Então nós lutamos por isso. Veja, então Jesus virá. Como sabemos que são eles? Você simplesmente lança a rede naquilo e puxa. E a razão pela qual estou aqui com meus irmãos de pé, num canto, em algum lugar, jogo a rede neles. Estendo meu ministério e puxo e digo, aqui estão eles, irmãos. O que é isso? Esse é um território queimado. Observou você lá atrás, quando a primeira vez eu vim aqui em Oregon, as pessoas vinham de todos os lados, uma multidão de milhares e milhares, que é bom. Eu simplesmente segui orando pelos enfermos, porém quando eu voltei comecei a expor a verdade, a palavra de Deus, muitos rejeitaram. Compare aquilo com os dias passados com nosso Senhor, quando Ele estava curando os aflitos, enfermos, muitas pessoas vinham até Ele. Quando Ele alimentou 5.000, pessoas vieram. Mas quando Ele começou a estabelecer e dizer a verdade, o que aconteceu? Todos começaram a rejeitar. Até mesmo 70 discípulos. E Ele disse aos discípulos, vocês não querem ir também? E Pedro fez essa afirmação em grandes palavras e disse, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Amém. Que revelação! Meu Deus, é verdade. Essa é a verdadeira revelação do eleito. Amém. Ô irmão, você tem essa mesma revelação que Pedro Graças tinha. a Deus. Aleluia. É isso que está estabelecido no nosso coração. É verdade. Esta revelação, para onde iremos Oh, nós? Deus, é verdade. É só tu, Senhor, que tens palavras de vida eterna. Agora, aquilo não parou com seus milagres. Ele seguiu em frente. Poucos dias depois, ele abriu os olhos de um homem que não tinha nem mesmo globo ocular naquela cavidade. Seus milagres cresceram, mas as multidões diminuíram. Ainda Deus faz milagres. Você observou? As multidões diminuíram, mas os milagres continuam. Glória a Deus. Ele continua fazendo. Mas a palavra de Deus é o que traz o milagre. Amém. Aleluia, é o maior milagre para nós. E ele se tornou menos popular, Jesus, até que os crucificaram na cruz. E temos o Espírito de Deus, e ele será exatamente da mesma maneira, porque o Espírito de Deus é o mesmo, e as pessoas permanecem as mesmas. Agora, encontramos que ele estava tomando esse para testemunhar o que ele iria fazer. E lá havia algo que iria acontecer quando Deus ajuntou suas testemunhas. E ele chamou, e era um recolhimento do seu filho, do Velho Testamento. Nós encontramos quando um homem tinha um grande reino, e ele tinha um filho nascido em sua casa, e aquele filho naturalmente era um filho logo que nascia. Mas eu quero aqui, ler aqui para antes de nós encerrar, que o irmão Branco que vai falar sobre a adoção de filhos. No parágrafo 48, ele disse, nós temos os recursos intactos de Deus em nossas mãos. Tudo que nós precisamos, Deus tem nos dado. Amém. Verdade. Para mostrar que somos filhos e filhas de Deus.
Quando Deus fez o homem, ele fez um Deus. E lhe deu domínio sobre a terra. Mas o seu estado de queda derrubou aquilo. Mas o que foi perdido por Adão foi restaurado por Cristo. Aleluia. E ele disse: se disseres a essa montanha, mova-te, e não duvidar em seu coração, mas crer, o que você disse acontecerá, você terá o que disse. Isso aqui é a promessa de Deus para o eleito. Amém. Amém? Para você. Todas as coisas, seja o que for que desejar, quando orar crendo, você receberá. E o terá. Amém. Ele restaurou tudo que foi perdido em Adão. Ô, irmão, isso é o que Deus fez por nós, o próprio Jesus. Mas hoje nós simplesmente pensamos em ir à igreja, colocar o nosso nome no livro, ser imergido, aspergido, ou seja, o que for, estreitar a mão da congregação, do pastor, e tudo está resolvido. Então subimos ao Pentecostes, recebemos o Espírito Santo e ele cai sobre nós. E começamos a gritar, louvar a Deus, o poder de Deus desceu. Nós falamos em língua, ouvimos interpretar. E assim por diante. Somente, aí o irmão Branham diz, somente siga em frente. Simplesmente continue seguindo em frente e seguindo. E Deus está dependendo de nós. Então, o profeta vem nos mostrando isso para nós. E ele fala algo aqui que eu quero terminar com isso aqui, para nós participarmos da ceia do Senhor. Aleluia. No parágrafo 68, ele diz assim: nunca houve um homem como Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Talvez um pequeno sujeitinho de ombros inclinados ou algo assim. Todos nós escondemos nossas faces dele, mas nunca houve ali um caráter como aquele. Isto é o que o verdadeiro homem é. Não julgue o homem pelos seus músculos, mas pela marca dos seus joelhos em suas calças, onde ele está orando. Esta é a maneira pela qual você deve julgar o homem, pelo caráter. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, como o Espírito Santo deve corar quando está diante do Pai dizendo: sabe de uma coisa? Teus servos estão tão enredados. Eles estão começando a dizer que os dias dos milagres passaram. Mas o irmão Branham disse, quando ele chega diante de Deus e ele encontra aquele homem realmente cheio do Espírito Santo, que tem os mesmos desejos do Pai, faz as mesmas coisas que o Pai faz. O irmão Branham disse, ele chega lá tão orgulhoso diante de Deus, diz: teu filho é como tu. Teu filho é a tua imagem. Aleluia. Oh Deus, nos ajuda. E o irmão Branham disse, quando você recebe o Espírito Santo, vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. E isto é suficiente, é verdade. Se você não obedece a Deus, não anda na luz, não anda na palavra, não crê em Deus, então você não terá herança alguma. É exatamente a maneira que Deus faz ainda. Que Deus nos ajude, amém, a cada um de nós a fazer a sua vontade. Amém. Aleluia. E ele diz assim, veja só. Você simplesmente diga a essa montanha, mova-se, porque Deus dá aos seus filhos autoridade. Amém. O irmão Branham está falando nessa mensagem que nós não lemos aqui, mas o irmão Branham fala daquele filho que ele nascia naquela família e o pai contratava um tutor para ensinar aquele filho tudo que o pai fazia, a maneira que ele fazia os seus negócios, como que ele agia.
E aquele tutor ensinava ele a levantar, ele sentar, ele fazer negócios. Então, quando chegava o tempo que aquele filho estava parecido com o pai, aquele tutor chamava o pai e dizia: olha, pai, o teu filho é exatamente igual você. Então ele dava, o irmão Branham disse que ele dava autoridade para aquele filho. E aquele filho começava, para poder dar aquelas coisas, a propriedade do pai, ele tinha que receber essa adoção de filho, que era para poder, a mesma assinatura do pai é a assinatura do filho. Se ele pegasse o cheque, não importava se era o pai ou se era o filho, ele podia assinar. E o irmão Branham disse que é isso que Deus está fazendo conosco. Está nos levando a essa posição de filhos. Amém. A ter essa autoridade. Para você poder falar a palavra e as coisas acontecer. Então o irmão Branham diz aqui, dizendo assim, ele disse, veja, simplesmente isso. Depois que aquele filho recebia adoção, o seu nome no talão de cheque era tão bom quanto do seu pai. Aleluia! Veja, e aonde Deus está tentando levar a sua igreja. Simplesmente diga a essa montanha, mova-se, e ela moverá. Amém. Essa autoridade que Deus está trazendo para a sua igreja. Irmã Vera, isso aqui é grande demais. Amém. Irmão Lívia, irmã Jéssica. Irmã Renata, é muito grande isso. Amém. Você saber que você tem essa autoridade de Deus. Amém. Que Deus está levando você, irmão Ezequiel, nessa posição. Amém. De você poder falar as coisas. Falar a palavra, dizer o que Jesus disse, essas palavras estarem em cumprimento. Irmão, nos dias dos apóstolos, eu preguei sobre isso, eu estou meditando na mensagem, nos cultos de oração, atos do Espírito Santo, o que os apóstolos faziam. Até a própria sombra de Pedro curava os enfermos. O que aconteceu com Ananias e Safira? Nós meditamos na última quarta-feira. O que aconteceu com Ananias e Safira? Quando eles chegaram diante de Pedro, mentindo. Eles morreram. Morreu. Olha só, o Espírito Santo, lá, eles combinaram lá na casa deles. Olha, nós vendemos por tanto, mas vamos chegar lá, é tanto. Chegou lá Ananias, Pedro, cheio do Espírito Santo, com autoridade, com essa autoridade que você tem também. Por quanto vendeste? Ah, portanto. Por que mentiste? Caiu, morreu. Os homens foram lá, enterraram e voltaram. Os moços voltaram. Dali 3 horas chegou Safira, a mulher. Combinado. Chegou lá, por quanto venderam a herdade de vocês? Portanto. Ele diz, por que mentiste para o Senhor? Aqui estão os homens com os quais chegaram, acabaram de enterrar teu marido. Caiu, morreu, foi embora. O profeta diz, Simão, o mágico, aquele homem que creu no Senhor, mas começou, saiu de lá, quis comprar, quis pagar para fazer, porque ele ganhava dinheiro fazendo mágica, ele enganando as pessoas, mas se converteu. Chegou diante de Pedro. Olha, eu queria ver você, eu ofereceu dinheiro. Ele disse, ó, Pedro disse, guarda o teu dinheiro para ti e para tua maldição. E ele disse, você está procurando isso? E ele disse, vai orar a Deus, peça perdão para ter misericórdia de você. Ainda teve misericórdia, Deus teve misericórdia.
Mas, irmão, esses dias, irmãos, isso daqui está na noiva. É isso que nós temos que entender, essa autoridade, esse poder de Deus que esteve sobre os apóstolos, ele está em você. Amém. Aleluia. Deus está levando nós a essa posição que nada vai ficar diante da noiva do Senhor Jesus Cristo. Nada vai ficar diante de nós. Qualquer coisa que nós fazemos que não agrada a Deus, o Espírito Santo vai nos corrigir. Aleluia, através da palavra de Deus. Amém. Mas olha só isso aqui, ó. É aí onde Deus está levando a sua igreja. Amém. Aleluia. Simplesmente diga a essa montanha, mova-se. Você já pensou nisso? Mova-se. Que montanha é essa? Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um problema que eu não tenho nem como resolver isso. Mas no momento que você tem essa autoridade de você dizer, e você recebeu essa posição de filho, que recebeu essa autoridade, você poder dizer, ó, problema, tá? Sai daqui, mova daqui, vai. Amém. Aleluia. E você crê que ele é teu, Amém. é meu, é nosso. Oh, glória. Aleluia! Toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Deus está nos levando para essa posição de filhos. Amém. Aleluia! Isso aqui é grande demais, gente. Mas a gente não consegue ler tudo. Porque é muita coisa. Mas já deu para nós entender. Oh, glória a Deus. Não é verdade? Já deu para entender o que é que Deus quer de nós. Ele disse, esperando chegar ao ponto onde qualquer enfermidade será levanta-te e vai. Amém, Jesus. Ô, irmão, que coisa boa chegar a esse ponto. Irmã, a senhora está doente, enferma, o irmão está lá faltando um braço, uma perna. O irmão Brana fala a mensagem mistérios predestinados por sua vontade. O irmão Brana diz que Deus está levando o seu povo a isso. Vai chegar um ponto, irmão, lá está dando uma seca, que irmão, meu milho está morrendo, não estou podendo, e a plantação está sem chuva. Irmão, eu te dou a chuva no nome de Jesus. Aleluia. Abençoado seja a tua plantação, a chuva cai. Amém. Ô, irmão, viver isso que nós estamos, é isso que nós vamos viver. Amém. Glória a Deus. É Deus tem que tirar muitas coisinhas de nós para nós chegar a Oh, isso. meu Deus. Para viver essa palavra. É isso que a palavra vai produzir em nós. Essas coisas Oh, Senhor. Aleluia. que não são um conto de fadas. Isso é coisa real. É verdade. Oh, Deus. A gente tem testemunhos de muitas coisas, de alguém que o fogão estragou, foi lá, ligou, disse, falou a palavra, aconteceu, a geladeira queimou. Nós estamos vivendo essas coisas. Amém. Isso daqui não é o nosso cavalo de batalha, mas isso é automático. As coisas, a fé suprema na hora suprema. Nós não precisamos, porque hoje nós estamos vivendo numa era de fartura. Tudo que nós precisamos está nas nossas mãos. Não é verdade isso? Nós temos a condição, mas a coisa vai secar. A coisa vai secar como Abraão e Sara estavam secando. Cada vez mais ela estava mais velha, mais velho, mais fraco, mais frágil, até que chegou a hora da transformação. Oh, glória a Deus. Até se tornar uma jovem, até se tornar um jovem. Até você poder exercer isso, como nós vamos ter a palavra falada, que nós precisamos de alguma coisa. Tudo que nós precisamos, nós corremos para o médico, nós corremos para lá, nós vamos lá atrás. Aconteceu um episódio, você vai lá, junta tudo que tem, vende o que tem, vai lá, socorre e tudo está certo. E nós fizemos isso. Mas, irmãos, e quando não tivermos isso? E que nós precisamos exercer a nossa fé. Aleluia, que temos que viver pela fé. Oh, Deus, nos ajuda a estarmos prontos para esta hora. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos nos colocar em pé e agradecer o nosso Deus. Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aqui, Senhor, temos lido a tua mensagem, Senhor. A tua palavra tem sido pregada, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nós viver isso, Senhor, que nós ouvimos. Oh, Deus. Sabemos que as horas estão se É aproximando. verdade. O momento está chegando, Pai. Oh, Deus. E nós precisamos estar prontos para esta hora. Pai, que nós possamos estar atentos, Senhor, aos sinais, aquilo que está se cumprindo, Senhor. Oh, Deus. E essas escrituras têm se cumprido nesse dia, Senhor. Oh, Deus. Na hora que nós estamos vivendo num tempo mais tarde do que nós pensamos. É verdade. Ó Deus, no apagar das luzes, Nossa. Senhor, que possamos estar, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar a nós estarmos certos contigo. Pai Celestial, perdoa nossas transgressões, perdoa nossas falhas, nossas negligências, Senhor, aquilo que nós não temos dado conta, Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor ajude, Senhor, a nós nos esforçar e batalhar, Senhor, para ser mais crente. Que o Senhor faça de nós um verdadeiro cristão. Sim, Senhor. Que nós não venha a ser algo de nós mesmos, Senhor, Oh, mas seja o Senhor fazendo em nós, fazendo a mudança. sim. Como disse o teu profeta, entra em mim, Senhor, Oh, Deus. e faça a transformação. Sim. Faça aquilo que eu devo ser, aquilo que o Senhor quer que eu seja, Pai. Sim. Oh, Deus, Oh, ajuda minhas irmãs, ajuda meus irmãos, ajuda minha família, Senhor, eu preciso. a nós sermos mais fiéis a Ti, Senhor. Oh, Deus, Oh, Jesus. quão maravilhoso o Senhor é poder Sim. ver essas coisas, Senhor. Oh, Deus. Poder compreender o que o Senhor fala conosco. E que isso é a palavra do Senhor para nos ajudar, para nos colocar na posição que devemos estar. Oh, Deus. Oh Deus, filhos e filhas de Deus, Sim, Jesus. lavados e comprados pelo teu sangue. Oh, Oh Deus, esse sangue que limpou nossas vidas, esse sangue que lavou nossa alma, sim. esse sangue que perdoou nossos pecados, Oh, Deus. esse sangue que nos santificou, Oh, Deus. oh Deus, nos justificou e nos santifica Sim. e nos enche com o teu Espírito Santo, Oh, Senhor. Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter ajudado a cada um de nós a nos mantermos nesta palavra até aqui. O Senhor é que tem sustentado essa igreja, o Senhor que tem sustentado esses irmãos, é o Senhor que tem cuidado de cada um deles. Oh Deus, ajuda nós a continuar firmes, honrando a tua palavra, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor abençoe agora, Senhor, enquanto nós vamos lembrar daquele dia no Calvário. Oh Deus, o sacrifício que o Senhor fez por mim, por nossos irmãos, Pai. Por cada um de nós o Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário. E agora nós vamos participar da ceia do Senhor, lembrando desse dia, Senhor, lembrando desse sacrifício, e que isso possa produzir uma força, Senhor, na nossa vida, para nós continuar adiante como verdadeiros filhos do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu amo. Eu amo. Porque de primeiro me amou. E
Nós vamos ler a leitura da ceia nesse instante, o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, Jesus. Ainda vamos ler aqui São João, o capítulo 13, e versículo 12. Glória a Deus. Então, depois que lavou os pés e tomou suas vestes, se assentou à mesa, outra vez à mesa, e disse: Entendei o que vos tenho feito, vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Nós vamos, nesse momento, cantar um pedacinho do hino. Os irmãos podem sentar. Cristo já nos preparou um manjar que nos Chega, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, aqui está este pão e este vinho, o qual representa o teu corpo e o teu sangue, Senhor, o qual foi vertido na cruz por nós. Oramos, Pai, nesse momento e dedicamos a Ti, Sim, Jesus. pedindo, Senhor, a santificação deste pão, a consagração desse vinho, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Teus filhos recebam, Senhor, ao comer e ao beber, força, Senhor, na sua vida, cura, Senhor, para as suas enfermidades, que seja a fortaleza para eles, Pai, Sim, na Jesus. sua jornada, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, partiu. Disse-lhe Jesus: Este é meu corpo e esse é meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão e aqui está o vinho. Você é bem-vindo à mesa. No nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.